Oi gente, tudo tranquilo? Simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou falar de um assunto bem delicado, mas que eu acho que vale a pena você refletir, principalmente você que é pai, você que é mãe. Gente, eu pensei muito sobre gravar esse vídeo ou não, porque eu sei que eu não sei sobre tudo que de fato aconteceu. Só quem sabe de fato são os envolvidos, né? É a família mesmo em si. Mas assim que eu ouvi falar sobre esse caso, eu pensei logo nisso que eu vou falar para vocês hoje, nessa perspectiva um pouco diferente desse caso. Então eu resolvi compartilhar, achei que seria legal, achei que seria importante. E a minha intenção nesse vídeo, gente, não é trazer assim, quem tá mais certo ou quem tá errado, ou quem tá mais errado, enfim, não é sobre isso, não é avaliar exatamente o caso em si. É um caso muito triste, principalmente por conta de toda a exposição e principalmente por conta, né, da criança realmente, né, que nasceu. Eu não quero nem falar o nome dela, que eu acho que mais exposição essa criança não precisa, né. Não é exatamente sobre o caso em si, eu quero falar o que aconteceu agora. Eu quero falar um pouco sobre antes. Quando eu vi esse caso, eu parei pra pensar assim logo de primeira. Será que os pais não tiveram uma responsabilidade para que isso hoje acontecesse? Eu acredito muito, gente, na nossa responsabilidade como pais. A criança, ela realmente nasce com as características próprias, é claro, mas a gente é que precisa ensinar e educar. E eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu tô falando, mas eu acredito sim que a nossa responsabilidade é ensinar essas crianças no caminho. A gente tá falando de uma família que se coloca como cristã na sociedade, né? E a Bíblia diz que a gente precisa ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E a nossa responsabilidade, gente, para com os nossos filhos, ela é enorme. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o que a gente ensina pros nossos filhos de valores e tudo mais é o que eles vão reproduzir no futuro. E é por isso que eu penso, quando eu vejo um caso assim, ou de qualquer outro caso, cara, que os pais passaram para essas pessoas, sabe? E é claro que a gente não pode responsabilizar eles 100%, mas eu acredito sim que nós temos uma grande responsabilidade sobre o que os nossos filhos vão ser e sobre as atitudes que eles vão ter no futuro. Antes de você começar a julgar, assim, todo esse caso e tudo mais, pensa no que você como pai, você como mãe tá fazendo pelos seus filhos agora. Se você é cristão, você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. A gente deve ensinar eles no caminho, ou seja, nós devemos estar com eles nesse caminho, ensinando a eles como é que eles devem andar nesse caminho. Ou seja, a gente não tem que apenas mostrar, olha só, esse aqui é o caminho. Muitos pais pensam que estão realmente cumprindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque ficam apenas falando lá pros seus filhos, esse aqui é o caminho, tá? Você tem que andar por ele, beleza? Mas eles não estão andando nesse caminho com seus filhos. E qual é esse caminho, gente? Esse caminho é Jesus. A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E para sermos seus discípulos, de fato, para dizermos que andamos no caminho com ele, a gente precisa andar como ele andou e cumprir, realmente obedecer a sua palavra. E uma vez, gente, eu tava aqui embaixo desci com a Micaela, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 1 ano e praticamente 1 ano e meio. E eu tava aqui no meu condomínio andando com ela e conversando com uma senhora, e uma senhora disse assim pra mim: olha, minha filha, não é da vontade de Deus que você tenha mais filho, não, porque esse mundo tá muito difícil. E essa dificuldade, a gente manter realmente nossos filhos ali no caminho e tal, e servindo a Deus para que eles não se desviem e tudo mais. E o mundo tá tão difícil que tá muito difícil você manter os seus filhos ali realmente servindo ao Senhor e tudo mais. Então não tenha mais filhos não, porque tá muito difícil. Aí eu falei pra ela assim, olha, no início eu fiquei pensando assim, gente, mas faz sentido, né? Mas depois eu pensei assim, não. Eu falei, olha, eu acredito assim, se a minha filha vê no meu dia a dia, com atitudes, né, e também, é claro, com aquilo que eu falo, que eu realmente amo ao Senhor acima de todas as coisas e obedeço a sua palavra, eu creio que ela não vai se desviar. Então, se você de fato ensinar o seu filho não somente o caminho, não somente dizer pra ele que esse aqui é o caminho. Não, se você de fato não somente ensinar ou apontar pra ele o caminho, mas andar com ele no caminho, ensinando ele dia a dia e fazendo com que ele perceba através das suas atitudes que você ama ao Senhor, eu creio na palavra e eu creio que ele não vai se desviar desse caminho. Eu não quero que você saia desse vídeo com a intenção de julgar essa família. Pensei muito em gravar esse vídeo porque eu não queria expor mais essa família do que ela já está exposta. Mas para eu poder encerrar, eu queria perguntar pra você, você tem estado no caminho com o seu filho? A minha filha, gente, ela tem 1 ano e meio, conforme eu disse pra vocês. E eu tenho preocupação de que em todos os dias que ela perceba que eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. E eu luto pra que isso ocorra todos os dias. E a minha filha só tem 1 ano e meio e eu não sou perfeita, certamente. Meu marido também não é perfeito. Mas eu falo, filha, a gente precisa seguir firme, a gente precisa não voltar atrás, porque a gente tem responsabilidade com a Micaela, a gente precisa ser o exemplo pra ela. Isso não é nada fácil, gente. Isso não é nada fácil. A gente erra, a gente
toma atitudes erradas, sim, com certeza. Mas não é pra que eles entendam que a gente é perfeito, mas sim pra que eles entendam que quando a gente erra, a gente pede perdão ao Senhor, todos os nossos pecados, e Ele nos perdoa. E sim, eu acredito que sim, o Senhor já perdoou. Se eles pediram perdão, o Senhor já perdoou. Mas é muito triste porque as marcas ficam. Não deixe de orar pela sua família nem um dia, sabe? Ore pela sua família, cubra os seus filhos de oração. Ensinem a eles no caminho com um exemplo e não com muito falar. Então, gente, ore por essa família, ore por essa neném que infelizmente ficou no meio disso tudo, né? Foi muito exposta. E eu sei que eu tô numa posição aqui de exposição realmente, mas eu queria muito que você refletisse comigo uma perspectiva um pouco diferente, que eu pensei sobre esse caso.